Bom dia, meus amados. Estamos aqui mais um sábado, dia 24 de fevereiro de 2024. Hoje vamos trazer um áudio que já foi pedido algumas vezes por sugestão e também por inspiração, com o título A Origem do Mal. Porque muitos dizem, por que o mal existe? Por que Deus permitiu? Por que Deus faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Se Deus criou tudo. São as interpretações diferentes que cada um tem, cada um acredita que seja uma teoria mais plausível, mas tudo tem uma história verdadeira, real. Como as coisas começam, como as coisas seguem. Se nós vamos dizer que quando se fala em Deus, na verdade, nós já falamos aqui tantas vezes, Deus é uma consciência criadora, que tudo cria desde galáxias, universos, estrelas, constelações, planetas e a vida. Tudo que se conhece aqui nesse planeta e o que tem fora deste planeta. Esta consciência criadora é chamada também de fonte, porque ali nesta fonte é que jorra toda a energia, toda a luz que se espalha pelo cosmo infinito e cria, como uma árvore que produz sementes, e as sementes são levadas e se reproduzem sempre da mesma planta, da mesma árvore. Se o Deus, essa consciência, é uma consciência de puro amor, porque a luz é puro amor, a energia da luz, a energia do amor é a mesma energia. Se tudo que sai da fonte é amor, por que então existe o mal? Bom, para começar, nós não temos a mínima ideia do que é o tamanho da infinitude do cosmos. Nós achamos que a Terra é o centro de tudo e não é. A Terra é apenas um pontinho quase que invisível dentro desta galáxia. Se cada galáxia tem bilhões, centenas de bilhões de estrelas e os seus planetas, a Terra é apenas um. Bilhões de galáxias formam um universo e a gente entendia que o universo era o cosmos. Não. O universo é um aglomerado de galáxias. Bilhões de galáxias formam um universo local, né? Bilhões de universos formam ainda multiversos, e depois os multiversos formam o cosmos infinito. Então, a grandiosidade de tudo isso é inimaginável. Não dá para imaginar, impossível uma mente na terceira dimensão entender isso, esse processo todo. Então vamos ver se nós conseguimos aqui colocar um segmento, como o mal se originou, se tudo que sai da fonte é amor, luz. Bom, há algumas informações que nós já temos condições de entender, porque tudo é assim. Não adianta vir informações se a nossa consciência não consegue captar, compreender, assimilar. Tudo que se constrói gera algo que a gente chama de entulho, lixo, né? Tudo que se faz, tudo que se aproveita, tudo que se manipula, gera algo que a gente precisa descartar. Por que devia ser diferente na criação dos mundos, das espécies, dos reinos, dos planetas, das galáxias? Sim, porque
um planeta, uma estrela, uma galáxia, tudo é criado através da luz e da poeira cósmica, dos gases, né? É apenas a materialização de algo que antes era pura poeira, puro gás, né? Ou pura luz líquida. Quando se cria algo, o que não é aproveitado se descarta. Mas nós temos também as informações de que a criação pela fonte não perde nada. E como disse Lavoisier na sua lei, que leva o seu próprio nome, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em parte dá para entender isso também. Que a luz cria tudo e na criação, mesmo a sobra tem que ser aproveitada. Eu coloquei um texto esses tempos sobre Stardust, que significa poeira das estrelas, né? Poeira cósmica, que é uma teoria bem provável de que essas poeiras que de nós mesmos, quando nós nos fragmentamos dentro de uma mônada, que também falei aqui sobre mônadas, né? Aquela poeirinha que sobra forma Stardust e forma depois reinos inferiores e que daí pode formar os minerais, vegetais, animais e depois essa energia vai se desenvolvendo até se transformar num hominal. Isso falando aqui do nosso planeta. Não vamos aqui falar de outros que a gente não tem as informações. Então Deus, a fonte, a consciência máxima, cria constantemente. Então vamos lá. Começando a nossa origem. Aí vamos ter que falar da mônada. A fonte gerou um átomo semente divino, que somos nós, na nossa versão mais elevada, o nosso eu superior, a nossa consciência na fonte, que também muitos chamam de centelha de luz ou centelha divina, porque é um flash de luz que sai dessa fonte em direção ao cosmo infinito. Então essa centelha, esse átomo semente, é a nossa versão maior. É um átomo de verdade, uma energia tão poderosa que além de poder criar galáxias e universos, se desmembra também depois em 12 partes, chamadas de superalmas. E cada uma dessas 12 partes se divide em mais 12. Daí elas formam um conjunto de 144 superalmas. 144 superalmas. Ainda assim, cada uma possui energia atômica muito elevada, que não poderia, por exemplo, habitar uma estrela, que dirá um planeta. Cada superalma, cada uma dessas 144 superalmas se divide em almas, aí a energia já fica bem mais fraquinha, vamos dizer assim, né? Essas almas, que até hoje eu não tenho informação de quantas podem ser geradas de cada superalma. Mas são muitas. Essas almas podem habitar estrelas com dimensões ou com frequência, vibração, pelo menos de quinta dimensão para cima. A Terra, como nós sabemos, estava vibrando numa dimensão, numa faixa de frequência denominada terceira dimensão. Por isso aqui vinha um fractal, que daí é um pedaço desta alma. Então nós temos o átomo semente, a superalma, a alma e o fractal de alma. E também não sabemos quantos pedacinhos fractais de uma alma pode ser dividido, mas são migalhas, então são muitas também. Há algum tempo já me vem assim uma intuição muito forte que
nós somos uma parte de 144 mil de nós mesmos. Pode ser que se confirme isso, pode ser que não, mas me vem bastante forte, porque os 144 mil é um número muito, muito importante dentro desse mundo espiritual. E até hoje não há, pelo menos até aqui, não chegou nenhuma informação concreta quem são os 144 mil. Até esses dias alguém me pediu num comentário, fale sobre os 144 mil. Mas eu não posso falar de algo que eu não sei, não tenho informação, e eu não posso ficar aqui inventando história. Eu acredito, hoje, é uma possibilidade muito forte de nós sermos realmente, cada um de nós, uma parte de 144 mil, porque nós temos nossas versões mais elevadas, obviamente, se nós somos um fractal, então esse é o pedaço menor, né? Tirando os Stardust, que são as poeirinhas que vêm de baixo para cima, nós viemos de cima para baixo, experienciar o ponto mais distante da fonte, como é viver, criar num mundo de quase zero consciência, quase zero luz, né? Falando em luz, falando da luz, realmente da fonte, não do Sol, que o Sol sempre iluminou a Terra da forma que a gente conhece. Se nós somos esse fractalzinho, nós estamos aqui fazendo a experiência e depois voltamos, aquilo que nós chamamos de ascensão. Bom, falando isso, então, eu acho que todos já entenderam sobre a mônada. Nós somos uma mônada, um pedaço de nós mesmos. A mônada é uma consciência, não são corpos físicos, obviamente. Mônada é uma consciência grande, tão grande, atômica, que saiu da fonte criadora e não pode sozinha viver em lugar nenhum, porque ela é muito poderosa. Ela destruiria, né? A energia dela seria destrutiva, então ela se divide. Então a mônada é isso. Quando o Criador cria universos, mônadas, ele espalha então a sua consciência para o cosmo infinito. Ali forma-se também dentro dessa mônada aquilo que nós chamamos de anjos, arcanjos, Elohims. Então nós vamos chegar aonde? Nos anjos caídos. A origem do mal, como nós achamos assim uma palavra mais simplificada. Porque o mal não se originou exatamente de todos os anjos, porque tem os anjos positivos e os negativos. Os caídos, que a gente diz, são aqueles que resolveram se rebelar, fugindo das normas e das regras éticas e morais da criação, dos mundos e dos seres, e experienciar como era criar sem estar conectado com a fonte. Essa experiência foi permitida pela criação, pela consciência maior. E a gente fala sempre de Deus, mas eu gosto de falar sobre uma consciência, porque tudo é uma consciência una. Apenas que a gente faz isso para separar, né, as hierarquias. Então, Deus é a fonte, é a consciência maior, é o uno, o todo. Ele permitiu por quê? Porque é preciso aproveitar essa sobra negativa também de energia. Porque quando se fala em luz, alguma coisa que se coloca na frente dessa luz vai criar uma sombra. Então a dualidade, ela praticamente existe em todos os universos, todo o cosmos. A dualidade já está dentro de nós, por natureza.
Mas quando a parte negativa resolve se sobrepor à parte positiva e criar, ela vai criar coisas negativas. Então os anjos caídos resolveram criar, se permitir criar o mal, aquilo que nós conhecemos como mal. Por que o mal? Porque o mal é a parte contrária ao bem, ao amor. Nós costumamos dizer que o mal não existe, existe a ausência de amor. Fica mais bonito assim, né? A ausência de amor. Então eles criaram, eles tinham poderes, os anjos, eles estão na categoria de super-almas. Eles podem criar galáxias. Eles criaram galáxias totalmente voltadas às práticas da não-luz, do desamor. E eles começaram a criar muitas galáxias inteiras e dominavam, e começaram as guerras com outras galáxias já criadas pela luz positiva, pelo amor, para poder tomar conta. Então começaram ali as guerras galácticas. Houve uma confusão muito grande por muito tempo. Não sabemos aqui as épocas, porque se nós partirmos do princípio de que não existe um princípio de tudo, não sabemos como isso começou, isso não tem nem, a nossa cabeça não tem possibilidade de entender isso. Então vamos dizer que faz muito, mas muito tempo que os anjos caídos criaram as galáxias negativas e depois começaram as guerras com as positivas, porque eles achavam que eles seriam mais importantes, porque eles gostaram daquela brincadeira, né? Só que houve um tempo que a consciência maior disse: não, vocês têm que ter um limite. E eles não obedeceram os limites. Então houve as guerras. Sim, a luz precisou conter essa expansão dessas galáxias, desses seres negativos. E o cerco foi se fechando, porque a luz sempre vence, obviamente, né? Onde há sombra, a luz se faz. Simplesmente dissolve, porque é uma energia muito mais potente. Aí eles foram recuando, né? Porque eles precisavam aceitar a volta, mas eles não por livre e espontânea vontade, não quiseram a volta. Então, por isso, eles foram sendo encurralados. Nesse tempo todo, muitos vão se entregando e vão aceitando a recapitulação, como se diz, né? Voltar às suas origens da luz, que todos nós temos essa origem na luz. Aí eles foram recuando. A nossa galáxia Via Láctea, a princípio, ela não era uma galáxia criada pelos da não-luz. Mas Andrômeda, que é aqui perto, próxima, uma das galáxias, se não é a mais vizinha, é uma das mais vizinhas aqui da nossa galáxia, era uma galáxia totalmente dominada pelos da não-luz. E quando houve o cerco, uma parte deles fugiram para essa nossa galáxia Via Láctea. E aqui também eles foram sendo cercados e eles se abrigaram no braço de Órion. Aí nós temos já bem mais recente, comparando com a história longínqua do universo e do cosmo, nós tivemos então as guerras chamadas de guerras de Órion. As guerras interplanetárias entre os planetas aqui desse sistema, desse braço de Órion, né, que é a periferia da nossa galáxia, onde nós estamos, nosso sistema solar, a Terra. Muito aqui, né, nos nossos vizinhos. E também ali eles foram sendo cercados, enquanto uns se voltavam para o bem, que é o objetivo, né? Nós temos a parábola do filho pródigo, né? Isso é uma coisa tão simples. Explica a volta do filho pródigo.
aquele que tinha se perdido e voltou para casa. É assim, todos os filhos da fonte precisam um dia voltar para a fonte. Então, nas guerras de Orion, nas guerras aqui interplanetárias, uma parte que nós denominamos aqui nas últimas postagens, dos últimos anos aqui, os Arcontes. Os Arcontes é um grupo de seres da não-luz que vieram de várias estrelas ali de Orion. Eles fugiram porque também aquelas estrelas, aqueles planetas, enfim, a maioria são estrelas, foram controlados, pelas forças positivas da luz, e eles não tinham mais espaço para se proteger, fugiram e vieram para o nosso sistema solar, o nosso Sol, com seus planetas, obviamente, tomaram conta dessa região, desse sistema solar. E aqui também eles foram sendo cercados, então a Terra sobrou como último reduto. Então nós chegamos até aqui, no nosso quintal, como eu gosto de dizer. Aqui eles se estabeleceram há 350 mil anos. Então já estamos quase que nos dias atuais, embora é muito tempo, 350 mil anos. Aqui vieram então esses arcontes e de várias raças. Entre eles tinham os reptilianos, os draconianos, os satânicos. Satânicos porque tem uma estrela chamada Satã, A gente achava que satânico era do capeta, mas a gente sabe que satânicos vem da estrela Satã, que também é aqui no sistema de Orion. Todas essas raças e mais algumas, que eram muitas, se apoderaram aqui da psicosfera da Terra, mas eles não podiam encarnar, virar humanos como nós, porque eles não tinham permissão. Por mais que eles fossem desgarrados da criação divina, eles não podem fazer tudo o que eles querem. Eles achavam que podiam, mas não podem, tanto que eles foram recuando, Tiveram que recuar. Então eles não podiam encarnar. Os arcontes não tinham a menor chance. Os reptilianos tinham uma chance desde que fossem feitas experiências genéticas com humanos e transformar essa experiência em híbridos reptilianos humanos. Foi o que eles fizeram, porque eles tinham muito conhecimento, Eles são das trevas, mas eles tinham conhecimento, eles eram almas daquela classe dos anjos, dos arcanjos, denominadas de super-almas, Eles fizeram essas experiências com humanos durante esses milênios e criaram raças híbridas. Então, elas podiam, sim, porque elas tinham genética humana, podiam corporificar em forma humana como qualquer um de nós. Já disse aqui num texto anteriormente, num áudio, que essas raças híbridas, quanto mais porcentagem de reptiliano, menos sensibilidade essa criatura tem. Ela não tem emoções, tem o sangue frio, porque répteis têm sangue frio. Obviamente que a gente diz sangue frio na questão das emoções, Eles só têm desejo de poder. Então eles foram criando esse hibridismo e foram criando representantes dentro aqui da humanidade. Mas foi apenas nos últimos 26 mil anos, que é um ciclo chamado de precessão, nada mais é do que um calendário maia, 25.920 anos, dividido em 12 eras de 2.160 anos. Foi neste período, há 26 mil anos atrás, que eles fecharam realmente a Terra, uma grade magnética, inclinaram o eixo da Terra, parece que em 25 graus, não estou certo que seja, mas parece que é 25 graus, para diminuir a incidência de luz do Sol, porque o Sol é o nosso espelho da luz que vem do Sol central,
que traz a força e a vida e a energia necessária. Aí nós ficamos realmente enjaulados, né? E eles não permitiam que não viessem forças de fora para salvar a humanidade. Caso viesse alguma ameaça de fora dos positivos, eles acabariam com a humanidade. Eles tinham instrumentos, eles tinham armas para isso. Armas chamadas de armas escalares ou de plasma. Tanto que eles têm algumas teorias que dizem que são tipo bombas, né? Toplets e strangeletes. São plasmas que não tem nem comparação com as bombas de Hiroshima e Nagasaki que nós conhecemos. São muito mais poderosas. Eles armaram uma arapuca para destruir a humanidade. Só que, nós dissemos sempre, a luz sempre tem mais poder. Então, devagarinho, aos poucos, a estratégia da salvação foi se montando. E chegou um momento que a luz conseguiu, não sei o que aconteceu, parece que foi ali há um bom tempo já, mas foi agora, menos de 100 anos para cá. Parece-me que foi ali por volta de 1970, 1980, um pouco antes, que houve algum fato que eu não estou lembrado agora, distraiu a guarda. E houve uma possibilidade de furar essa grade, que eles chamam de portais ou buracos de minhoca, né? Conseguiram furar e houve aqui então a chegada de algumas naves da salvação, como se diz, da luz. E aí começou a confusão aqui dentro, porque eles viram, né? Então, eles tentaram ainda ali em 1990 e alguma coisa, fizeram umas explosões dessas armas de plasma e abriram novos canais para se comunicar com o Rigel, principalmente, né? Que era uma estrela que ainda tinha alguns comandos trevosos para pegar reforços, né? Mas tudo foi em vão. Eles estão vendo que a coisa está se perdendo, está indo para o final, porque já foi dado o basta. O Criador deu o basta. Quando o Criador deu o basta, houve então sim uma reversão do jogo, reverteu o jogo. É como um jogo de futebol, está perdendo, deu 1-0 e o time adversário vira para 2-1. A luz virou o jogo. Nessa virada de jogo, eles capturaram todas as entidades não físicas desta pirâmide que comanda aqui o maligno aqui nesse planeta. Nós viemos falando isso desde 2016, 2017, quando começou essa virada. Se vocês lerem os textos lá naquela época, a cabeça da pirâmide. Até tem uma outra comparação que eles comparam o mal como uma anomalia primária. E essa anomalia, ela cria um ser de plasma, como também chamado de polvo, alguns denominam de Yaldabaoth. E então começou o desmembramento dessa entidade, um polvo, vários braços, né, foram sendo decepados. Conforme ia avançando a libertação do planeta Terra, o polvo ia sendo desmembrado. Nós acompanhamos isso desde 2016, cada pouco mais um braço. Aí por 2018, já 19 no máximo, ali já tinha sobrado só a cabeça do polvo. Eu pensei que em poucas semanas teria terminado. Não. Falar bem a verdade, essa cabeça, mesmo agora já praticamente destruída, ainda está lá. Falta mais um restinho. Mas é fácil de entender por quê também. Porque essa entidade de plasma, ela não é física propriamente, ela é psíquica.
Se foi levado embora todas as entidades fora da Terra que não estavam encarnadas, aquelas que não podiam encarnar, como os arcontes, reptilianos, draconianos, extrafísicos, greys e tantas outras, né? Tantas outras raças, eram os braços e as coisas. Mas sobrou os encarnados, né? Os encarnados ainda produzem emanações psíquicas do mal. Então ainda existe um pequeno pulsar dentro daquela cabeça da anomalia primária. Nós lembramos então aqui que falamos dessa libertação da Terra, da limpeza. Quando acabou as entidades que não estavam encarnadas, foram então para os umbrais, umbral baixo, umbral grosso, onde existem os encarnados que estavam desencarnados e que ainda tinham poder maligno dentro de si. Então os umbrais foram limpos ali por 2020, mais ou menos, eu não estou lembrado bem certo das datas, 2020, 2021, finalizou a limpeza dos umbrais. Aí começou a limpeza na crosta. Tem os textos lá escritos, nessa sequência. Quem leu, quem acompanha, já lembra. Aí começou a limpeza na nossa crosta terrestre aqui. Tem um texto lá que eu lembro o título, acho que é A Limpeza Chegou ao Nosso Quintal. Então começou a limpeza desses encarnados, que são os legítimos representantes. Aqueles que estão no comando das corporações, dos governos, dos financistas, das grandes indústrias, dos laboratórios, enfim, as mídias. E aí tem muita coisa. Dizem que tem 1 milhão de cabeças e outro 1 milhão de reservas, né, prontos para assumir. É muita gente. E como eles têm ainda algum poder, não é assim tão fácil para dar o bote final. A limpeza começou de uma forma que ninguém percebe. Por quê? Porque não tem como tirar 1 dentro de 1 milhão. Tira 2, tira 5, tira 10. Eles colocam os reservas imediatamente. Então ali tem aquela estratégia que nunca é divulgada, porque em guerras não se diz a verdade, para não municiar o inimigo. Mas sabemos que as peças estão sendo substituídas. Já foi falado muito sobre isso. As formas como são substituídas, embora as pessoas ainda duvidam, isso não tem problema. Vai chegar um momento que o juiz diz fim do jogo, resultado tanto, né? E pronto. Daí nós vamos poder assistir o replay e ver bem certinho, lance por lance, como aquele negócio do VAR lá que inventaram, né? Mostrar o lance. Só que vai ser mostrado um lance verdadeiro, não camuflado. Toda a verdade. Esta é a verdade que vai libertar a humanidade. O Apocalipse. Vamos chegar no final. No final do tempo escuro da Terra. Nós vamos poder conhecer a nossa história, porque a nossa consciência sim daí vai se alargar rapidamente, retirados os véus. E nós vamos lembrar, ninguém vai precisar contar essa história. Nós vamos lembrar, porque se nós não vivemos essa história como esse fractal que está aqui encarnado, as nossas versões mais elevadas sabem toda a história. Porque sabem sempre. Porque tudo que acontece nos universos, no cosmo infinito, é passado em tempo real para a fonte. Essa conversa aqui hoje, esse áudio, está passando direto lá para a fonte, em linha direta, como se fosse uma transmissão ao vivo. Tudo é passado automaticamente. Não há nada que foge do controle desta engrenagem em movimento contínuo. Não há possibilidade, senão não teria o controle da consciência maior. Como essa consciência chamada fonte controla o cosmo infinito.
Não é preciso estar lá controlando como por exemplo, uma pessoa que está lá numa torre de um aeroporto controlando o tráfego aéreo de aviões, né? Todos aqueles instrumentos e dando ordens. Não. A consciência una e da fonte, né? Que é uma coisa só, ela por si só se organiza naturalmente. Tanto é que toda essa confusão com a anomalia primária negativa que se criou, ela se organiza. Vai chegar um tempo que está tudo resolvido. Obviamente que vai continuar havendo criação e sobras de energia em cada situação, como se uma oficina fosse lá fabricar móveis, vai sobrar serragem, pedaços de madeira, tudo é reaproveitado, mas não pelo lado negativo, não com o mal, como foi criado pelos anjos caídos. Porque essa experiência da luz e sombra, ela sempre vai existir, mas sem que uma se rebele contra a outra, como aconteceu com a criação desse processo que estamos aqui falando, né, denominando da criação, a origem do mal. Porque o mal, ele é mal porque ele faz mal. Existe a sombra da luz que não é ruim, não faz mal, não cria dor, não cria sofrimento, apenas cria oportunidade de novas criações, como aquela sobra lá na oficina. Tu pode fazer outras coisas, pode compactar aquela serragem, fazer um aglomerado, pode pegar restos de madeira, fazer uma caixinha, um brinquedo, enfim, né? É assim que se faz a reciclagem. Então a reciclagem energética da fonte que tudo cria, ela é necessária, senão ia entulhar em algum lugar. E o universo transforma tudo. E aí nós vamos voltar para a lei de Lavoisier. Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Essa mensagem, certamente, um espírito muito elevado soprou no ouvido do Lavoisier. Porque é verdade. Não há erro. Há aprendizado. Há oportunidades. Sempre. Você sempre vai ter oportunidade. Qualquer intenção, qualquer ação, qualquer vontade vai te levar a um ponto, a uma ação. E a ação vai sempre levar a um resultado. E a vida não cessa jamais. A criação não cessa jamais. Quando nós entendermos que as próprias galáxias é uma consciência também, e que ela cria o tempo todo, por que tem um buraco negro na galáxia? Um centro, e tudo gira ao seu redor, como uma espiral, e tudo que está na periferia um dia vem para o centro e some naquele buraco, e depois lá do outro lado vira pó e se transforma pela atração magnética e girando pela pressão que a galáxia faz, vai juntar aquela poeira e formar novos núcleos, novos planetas, novas estrelas, e vai ficar na periferia, depois vem para dentro um dia e assim vai. Olha o mecanismo das coisas. E nós achamos que nós somos os donos do mundo. Muitos humanos acham que são o centro da galáxia, o centro do universo, os únicos habitantes. Será que tem vida fora da Terra? Bom, nem vamos perder tempo aqui, porque com essa situação de não há vida, será que há vida fora da Terra? Obviamente que tu não vai enxergar seres humanos, um corpo igualzinho ao nosso fora da Terra. Cada planeta tem a sua característica. E a nossa consciência é tão limitada que não consegue ver nada além da matéria mais grossa, como se diz, né? O que é mais sutil não vai enxergar com esses olhos físicos. Vamos ver depois, na quinta dimensão, muita coisa.
E não tudo ainda, né? Uma parte. Mais uma parte. Então eu acho que, falando hoje da origem do mal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, porque é assim, nós vamos subindo degrau por degrau. A cada pouquinho nós vamos acrescentando uma pecinha no quebra-cabeça e vamos montar. Daqui a pouco nós vamos ver o desenho. Tá bom? Então, eu agora vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.